Alugar ou comprar? Polêmica antiga, hein? Mas hoje eu vou te trazer um ponto de vista referente a esse tema, começando pela locação, né, o aluguel. Como que é calculado o valor de aluguel? Hoje nós temos alguns indicadores oficiais, um deles é o índice FIPE-ZAP, e ele estima que no estado de São Paulo o valor médio de aluguel gira em torno de 0,4% a 0,6% do valor do imóvel. Ou seja, um imóvel de R$500 mil tem um valor médio de aluguel de R$2.500 a R$3.000 por mês. E eu fiz uma simulação aqui referente a esse mesmo imóvel no financiamento, olha só. Considerando uma taxa de juros ao ano de 10%, que é uma taxa razoável para o nosso cenário atual, nós temos os seguintes dados, olha só. Caso você for financiar um imóvel, esse mesmo imóvel de 500 mil, você teria que aportar inicialmente ali 20% do valor do financiamento, né, em torno ali de R$100 mil. Isso na entrada, mais as taxas de cartório, de registro e TBI, que vão girar em torno ali, em média de R$20 mil. Ou seja, você já começa no financiamento tendo que desembolsar em torno de R$120 mil, que é um capital relevante, um capital alto, né, para o cenário do financiamento. E um detalhe muito importante, enquanto esse imóvel no aluguel você ia iniciar no aluguel com a parcela de R$2.500 mensal, no financiamento pelo sistema SAC, né, que é o sistema de amortização constante, o valor da primeira parcela gira em torno de R$4.445, ou seja, quase R$2.000 a mais do que o valor da locação. Então, além dos R$120 mil que você teria que aportar ali na entrada, no financiamento, você tem uma parcela inicial mais alta de aproximadamente R$2.000 a mais no valor da parcela. E um dado interessante, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Familiar, amigo, conhecido, sempre comenta, pô, você é maluco, você vai financiar um imóvel, você vai pagar 3 apartamentos e vai ter um só, né? Quem nunca ouviu falar nessa expressão, né? Mas eu tenho um dado importante aí para te passar, que é o seguinte aspecto. O imóvel, realmente, aqui na simulação, esse imóvel, ao final dos 30 anos, ele vai ter saído por R$1.263.000, ou seja, quase 3 vezes, né, de fato, o valor do financiamento, né, o valor inicial da compra, né? Então, você vai ter pago ali 3 vezes o valor, mas tem um dado importante, que é o seguinte, o imóvel, no decorrer do tempo, ele sofre valorização, né? Ele tem uma depreciação, caso não haja manutenção, estado de conservação, mas a valorização ela é muito maior do que a depreciação. Estou com os dados aqui de um imóvel, para te exemplificar, que ele foi comprado em 2004 por R$114 mil, e ele foi vendido agora em 2025, apartamento, né, no caso, ele foi vendido em 2025, em agosto de 2025, por R$425 mil. Ou seja, ele valorizou mais do que 3 vezes, e isso levando em consideração que não foi o período de 30 anos, tá? Foi o período de 20 anos. Em 20 anos o imóvel valorizou 3 vezes o valor da aquisição. Ou seja, trazendo um ponto de vista, você de fato no financiamento vai pagar 3 vezes o valor do imóvel, porém você tem a tendência de que o seu imóvel, ao final desses 30 anos do financiamento, ele vai valer aproximadamente, nesse caso do imóvel de R$500 mil, ele vai valer aproximadamente entre 1,2 e 1,4 milhões de reais, ou seja, tudo que você pagou de juros no decorrer desse período, ele foi acrescentado ao patrimônio porque o patrimônio valorizou, né? E trazendo para uma outra linha de raciocínio, significa que você não pagou nada de juros e que você praticamente morou quase que de graça ao longo de 30 anos do imóvel, né? Ou seja, o imóvel vale, após 30 anos, tudo que você pagou nas parcelas, com juros e tudo mais. Então você tem esse patrimônio total e você ainda residiu no imóvel por 30 anos com um custo quase que zero. Eu digo quase zero porque tem o custo de IPTU, tem pequenas manutenções, pintura, né? Mas ao longo do tempo esse valor em relação à moradia é um valor muito baixo, né? Então eu trago esse aspecto para você para te trazer o seguinte cenário. O financiamento, como muitos dizem, não é algo ruim. Pelo contrário, é algo muito vantajoso. E partindo para o aspecto da locação, quando que a locação ela é interessante? Eu sempre trago o seguinte ponto de vista. Inicialmente, se você não tem um aporte de R$120 mil para fazer ali na entrada do financiamento, ou se é uma região que você não conhece, que você vai testar, que você ainda vai... você pretende se desenvolver profissionalmente naquela região, é uma região nova para você,
Eu sempre recomendo que você inicie pela locação para conhecer essa região, para ver se ela faz sentido, você analisar se a questão de segurança, de moradia, transporte público, se é uma região de fato interessante. E se você tem uma visão de longo prazo para essa região, pô, constituir minha família, vou ficar aqui 10, 15, 20 anos, então com certeza posteriormente vale muito a pena partir para o financiamento. É vantajoso tanto financeiramente quanto é vantajoso tanto financeiramente, por constituir patrimônio, quanto na questão da segurança, né? Eu acho que todos têm aquela questão emocional de primeiro imóvel, que eu acho super válido. Então, nesse cenário é vantajoso. E tem um dado muito importante. O aluguel, ao longo do tempo, ele inicia R$2.000 abaixo do valor do financiamento. O aluguel, ele tende a sofrer o reajuste anual, né? Então, pela nossa simulação aqui, o aluguel após 8 anos vai estar no valor de R$3.517, enquanto a parcela do financiamento ela é decrescente, né? Então, na nossa simulação, esse mesmo imóvel, a parcela vai estar em torno de R$3.580 a partir do 8º ano. Ou seja, no 8º ano eles empatam. O valor que você paga de financiamento é o mesmo valor que você pagaria no aluguel, só que daí em diante as parcelas do financiamento continuam caindo, ou seja, você vai pagar menos no financiamento e o aluguel continua subindo, né? Então, é por isso que eu reforço, se você pretende num médio ou longo prazo permanecer na região, o financiamento ele é extremamente vantajoso nesse cenário. E se você gostou do conteúdo, compartilhe o conteúdo, curte, se inscreve no nosso canal, a gente está sempre postando novidades aí sobre o mercado financeiro, imóveis, investimentos, negócios. Se você tem um ponto de vista a acrescentar aí referente ao tema, deixa nos comentários aí que, da mesma forma que eu estou transmitindo um conhecimento, também a gente está sempre adquirindo novos conhecimentos, essa troca é super importante para a gente também.